Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual. Mais um Sarau Brasil Atual. O locutor aqui, Sérgio Lima, que sempre te acompanha nas sextas à noite, às 21 horas. E no YouTube aí, pela eternidade. Está aqui hoje com dois convidados bem bacanas, o Aquiles Faneco. Fala um salve aí, Aquiles Faneco, para os nossos amigos. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui entre amigos. Isso aí, o Fábio Bergamin. Tudo bem, Fábio? Como é que estão aí as coisas? Maravilha, alegria muito grande estar aqui hoje, né? Essa oportunidade da gente bater um papo, rever meu amigo Aquiles Faneco. Vai ser muito bom. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você por ter vindo participar. Então, aqui nesse programa a gente vive falando, né, sobre música brasileira, cultura brasileira. A gente sempre está falando de como nossa cultura é rica, né? E essas semanas aí que passou, né, tivemos o grande, né, assim, feito do cinema nacional, né? Que foi a premiação da Fernanda Torres, né, como a melhor atriz no Globo de Ouro, né? E aí a expectativa em relação ao Oscar, né, de talvez ela ganhar mais uma vez, porque geralmente com frequência às vezes há uma repetição, né? E eu acho que isso é muito legal assim acontecer neste momento, né, nesse momento que está sendo o Brasil, vamos dizer assim, está na mesa, né, de dissecação, né, desse maldito golpe tentado no dia 8/1, né, quer dizer, envolveu, né, o dia 8/1. E aí eu queria um pouco começar falando disso, né? Estou muito feliz, né, mostrando esse prêmio é mais do que um prêmio, é uma consagração da nossa cultura. A Fernanda Torres foi muito cumprimentada, né, pela Viola Davis, né, pelas outras atrizes. O cinema nacional está voltando a sua autoestima, né, que é muito bacana também. E eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, né? Você, Aquiles Faneco, do Fábio, porque o pessoal já está cansado de ouvir o doutor Sérgio aqui falando sempre da música brasileira, da cultura brasileira. Mas é legal quando a gente tem um convidado para falar um pouco disso também, né? A gente já teve aqui grandes figuras, Menescal falando sobre a cultura brasileira, como é importante para o mundo inteiro. Gente muito bacana mesmo. Estou falando do Menescal porque é o mais idoso que nós já entrevistamos, né? Mas a coisa da cultura brasileira, né? Que eu acho que a gente está começando a resgatar a nossa autoestima, né? Então não tem mais só sertanejo, né? Não tem só isso aí para a gente mostrar nas rádios, né? Eu queria muito ouvir vocês aí, o que é que vocês pensam da cultura brasileira, para a gente começar. Bom demais. Fábio, posso começar? Você começa? Pode ir, pode ir. Tá. Então, eu queria pegar um gancho que você falou do filme, né? E acho Uhum. que muito legal o legado da família da Fernanda, né? Das Fernandas, e 25 anos depois se repetir, e com temas tão sensíveis como o Walter Pois é. Salles. E eu achei que, assim, uma premiação é um reconhecimento de uma situação em que muita gente hoje cita o nome ditadura sem saber o que é, né? Porque está na moda falar, ou por qualquer motivo, né? E eu acho que foi didático nesse sentido, de mostrar um recorte, uma parte, né, da história, e tão bem interpretada, grandes atores, e aconteceu o que aconteceu. Então, eu acho que esse prêmio, além de ser um prêmio dela, é um prêmio para a cultura brasileira mesmo, como você falou. Então, é super importante a gente conseguir olhar para os nossos valores, mesmo nas dores e nas dificuldades, e desses valores a gente poder fazer nossas escolhas, né? Firmar nossas escolhas. Então, acho que é um momento muito legal. Sempre há tempo de olhar para a nossa cultura, sempre. A gente está vivendo um momento de muita informação, né? Hoje digital, que por um lado é maravilhoso, porque a gente tem acesso a tudo, e por outro também algumas coisas se confundem, se perdem, né? E acho que a nossa missão como músico, artista, educador é continuar, né, trazendo o máximo de informação real da nossa cultura.
Exatamente. Boa lembrança da Fernanda Montenegro, né? Ela comemorando a filha, assim, o vídeo é impagável, né? Assim, é uma coisa muito emocionante, né? Mas uma boa lembrança mesmo, Aquiles. Fala, Fábio, aí agora. Quero Não, ouvir incrível, né? você. Que alegria, né? Depois desse tempo todo, né? De trevas que a gente passou aí, né? De Idade Média, esse resgate aí da cultura brasileira, né? E nossa, eu fiquei muito emocionado também, né? Com esse prêmio, né? Assim, porque é simbólico, né? Até para a gente, né? Você que é psiquiatra, né, doutor Sérgio? A gente tem, né? As nossas sombras e as nossas luzes, né? Então, importante também, foi importante, sabe? Eu tenho um amigo monge que falou: essa fase foi importante para sair a sujeira debaixo do tapete, sabe? Verdade. Quem era racista saiu do armário, quem era homofóbico, Então, às vezes a gente precisa pôr luz nisso, né? E agora eu acho que está tendo esse movimento contrário aí, de resgatar tudo isso, né? O ano passado, tive uma experiência muito legal que eu fui representar o Brasil no G20, como músico, né? Eu e a Thaís Reganelli, ela foi sempre uma cantora e um músico de cada país, né? Então, tinham 40 países, né? 20 oficiais, 20 convidados. E foi incrível o valor que eles dão para a cultura brasileira, né? E ficavam perguntando e queriam saber. E no sarau à noite, todo mundo sabia, né? Todo mundo queria tocar música brasileira. Então, foi muito também esse encontro, né? Porque para a gente, nossa, foi muito emocionante, né? E passou o bastão para Margarete Menezes, né? Porque o G20 esse ano foi aqui. Então, eu fui para a Índia, foi demais, assim, uma experiência. E aí a gente vê também, né? Esse olhar externo, né? Às vezes também a gente precisa do olhar externo para reconhecer, porque a gente mesmo conhece muito pouco de nós mesmos, né? Eu já vou contando história aqui, mas acho que essa é a ideia, né? Fica à vontade, é para isso mesmo. Em 2008, né, eu e o Aquiles, a gente trabalhava na EMT, que é uma escola de música, e a gente sempre teve esse diálogo, né, do papel da música na vida, tanto na nossa quanto dos nossos alunos, né, das crianças. Então, a gente sempre foi um curioso, um buscador, né, desse significado da música e tal. E aí a gente trabalhava junto e eu tive a oportunidade de ir para Portugal, né, tocar lá no Madre Deus. E eu fiz o mestrado lá em etnomusicologia. E eu levei um tapa na cara, assim, no bom sentido, porque vinha gente lá, eu lembro de um egípcio, um senhor, fazendo doutorado, e veio me perguntar do tambor de crioula, do Maranhão, se eu podia ensinar ele. Nossa, estando lá em Portugal, que eu descobri o tão pouco que eu sabia sobre a nossa cultura e a nossa música, né? Então, imagina, né? A gente que é músico, né, formado em música, pesquisa isso e sabe tão pouco da nossa própria cultura, né? Esses dias, agora eu tô em Campinas, né, que eu vou fazer o doutorado aqui. Fiquei sabendo de um monte de coisa que tem aqui que eu não fazia ideia, né? Do jongo, samba de bumbo, né? Todas essas músicas tradicionais e grupos tradicionais. E então, você imagina que o Brasil, sendo um continente, o tanto de manifestações, né, de ritmos, de instrumentos, de tipos de canto, né? Porque a gente fica muito nessa coisa também do samba, máximo baião, igual você falou, e a música comercial, né, restringe demais isso, né? Fica só com entretenimento, né, o sertanejo, o funk, o pagode, tudo bem, né? Mas a música tem tantas outras camadas, né? Tantos outros usos, tantos significados, né? E como identidade do que somos. Então, é muito importante, né? Esse reconhecimento mesmo da cultura brasileira. Então, a gente tem esse trabalho, né? Também como educador e como músico para levar um pouco disso, né? Aqui Exatamente, né? E quando eu falo aqui, né, o pessoal fica, né, achando que é o fanismo brasileiro, né? Mas não é exatamente isso que você está comentando. Quando a gente vai lá fora, a gente vê a importância, né, da música brasileira, da cultura brasileira, né? Eu achei até interessante a Fernanda Torres falando, né, de uma certa maneira, que ela acha uma pena, né, as pessoas não conhecerem, né, autores como Machado de Assis, Clarice Lispector, né, sei lá,
os autores nacionais, né, que não são tão lidos lá fora como sei lá, Dostoiévski, Tolstói, aqui que a gente russos, né? A gente lê os autores russos e mesmo os norte-americanos, ingleses, e ela lamentando, né? Porque é uma cultura muito forte a nossa, né, de certa forma, e a gente tem muita coisa para mostrar. E eu acho que esse filme, né, ainda tenho esperança de que ele ganhe o Oscar de melhor filme estrangeiro, quem sabe, né? Seria bastante interessante, né, para a nossa nação ser premiado por quem patrocinou o golpe de 64, né? Todo mundo sabe, isso é um dado histórico, né? Os Estados Unidos, né, interviu, né, para que acontecesse essa ditadura, esse maldito período de como citando você, trevas, né, que a gente viveu. E aí esse indivíduo que teve também 4 anos estava querendo trazer isso de volta, né, gente, que em trevas mesmo, né, como você falou. A gente estava num momento muito delicado, né, o cara queria matar o presidente, matar o vice-presidente eleito, matar o presidente do TSE, que é um dos ministros do STF. Quer dizer, é um negócio muito enlouquecido, né, de gente muito doente, né? Precisa ser psiquiatra para conseguir entender da doença do que é matar, né? Porque é uma coisa muito louca, né? De extermínio, né? Por conta dessa coisa da premiação do filme, uma deputada trouxe à tona, né, que quando foram fazer uma homenagem, né, ao Rubens Paiva, fizeram um busto, né, porque ele foi deputado, cassado, né, durante a ditadura militar, e foi todos os filhos, a família, a própria esposa estava viva, a dona Eunice Paiva. De repente chega, eles estão lá comemorando, né, o busto e tal, e chega esse indivíduo que foi presidente da República aí, junto com um monte de gente, e cospe, né, no busto do Rubens Paiva, falando um monte de impropérios, né, assim, umas coisas absurdas, que ele tinha que morrer mesmo, tinha que morrer, não sei o quê. Então, é um indivíduo que traz muito, né, essa coisa do ódio, da raiva, né, e que eu acho que a gente precisa, né, resgatar o nosso amor, né? O povo brasileiro é um povo muito amoroso, muito generoso, né? Quase todas as pessoas que eu vejo, né, de fora do Brasil que vêm para cá, eu sou impressionado como a gente é hospitaleiro, amoroso, cuidadoso com o outro, né? Aí, de repente, né, nós temos aí esse lado. Mas é como você mesmo falou, né, Fábio? Mostrou, né, esta sombra, né? Acho que logo após a eleição em 2018, o referido ex-presidente, o Caetano Veloso escreveu um texto que eu achei sensacional, né, falando disso, que o Brasil não é democrático apenas, não, tinha isso, né? Tinha muito forte isso, homofobia, transfobia, racismo, né? Isso estava tudo muito dentro da gente e saiu do armário com a eleição dessa criatura. Eu acho que é muito importante essas palavras, e ainda mais um cara como você que é viajado, né? Teve essa oportunidade, fico imaginando como foi emocionante, né, para você estar lá fora no G20, né, nesse momento que o Brasil está voltando à moda. Exatamente, é isso, né? E é interessante essa coisa dual, né, que a gente vive, né, nesse planeta, que por um lado tem, né, essa sombra de querer eliminar, exterminar, por outro lado, né, mesmo na época da ditadura, né, a época dos festivais da canção, como a arte também reage, né, para combater essa sombra, né? E acho que também a gente tem vivido um pouco disso, né? Uma certa abertura, né? Então, são esses movimentos, né, dialéticos, digamos, do conservadorismo, querendo manter, porque tá bom para ele só, né? Porque o resto não dá. E o outro lado, né, essa abertura, essa juventude, né? Eu tenho 2 filhos, né, já quase adultos, eles me trazem muito essa abertura, né, desses rótulos que também a gente sempre viveu, né, do macho e do não sei o quê, da mulher, dos papéis, né,
e também de todos os tipos de preconceito que a gente fala, né? Então, é muito lindo também ver esse florescer, né? Com essa nova geração. Eu tenho muita fé. Tem gente que fala mal dessa geração, eu fico pé da vida, porque falo, é porque tá chato, o mundo tá chato. Não, é porque a gente tem que rever mesmo a nossa linguagem, tem que se desconstruir mesmo, tem que aprender, né, a conviver, a tolerar, a conviver com a diferença, né? E não exterminar o outro, mas sim acolher o outro e entender o porquê que ele é assim, né? Esse G20 foi lindo, que era One Family, One World, né? Que era como que a gente, como ser humano, pode, né, interagir, e foi lindo porque a música também pôde trazer isso para nós, né? Mas eu sinto muita esperança, assim, sabe? Apesar dessa treva toda, eu tenho muita esperança aí, né, nessa nova geração. E essa importância, né, que você falou, né, dessas pessoas se politizarem e conhecerem a história do Brasil. Porque acho que ela foi sempre muito mal contada, né? Estava muito mal contada. E eu acho que o prêmio para este filme que está contando a real, né, o que aconteceu, né? Um pai de família com 5 filhos foi tomado da sua casa, levado, torturado, né? E sumiram com o corpo. E em nenhum momento disseram onde estavam, nem assumiram que tiraram o cara da sua casa, né? A viúva tendo que viver lá, fazer das tripas coração, né? Que também foi levada para eventuais torturas, né? Ela e a filha mais velha. Então, é uma coisa muito absurda, né? Que as pessoas precisam aprender que isso não pode acontecer no mundo, né? E estamos num momento absolutamente delicado, que a gente está meio, né, incógnita, né? O segundo governo Trump, né? Que vai ser esse governo? Né? Vai ser, né? Dá medo. A nação mais poderosa do planeta, se unindo os indivíduos das big techs aí, né? Para dizer que não vão apurar nada, que não vai ter apuração se é fake news ou se não é. Gente, isso é um absurdo, né? É o cara declarar que vai ser delinquente, né? Mas acho que o Brasil, de algum jeito, com tudo isso que aconteceu, está fortalecendo as suas instituições, né? Nós vimos um STF nos protegendo, assim, é motivo, eu acho, para muita gente de orgulho, né? O nosso Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente sabe o nome de quase todos os ministros, né? As pessoas estão politizadas, né? Quer queira ou quer não, né? Mas vamos cantar, vamos tocar? Fala um pouco do seu momento aí, Aquiles Faneco, como é que você está aí com o seu trabalho? Legal. Eu lembrei de uma coisa interessante que tu está falando da cultura brasileira vista de fora, né? Eu tive a oportunidade também de viajar, tocar em alguns países, e eu fui fazer o centenário do Caymmi. A gente foi fazer uns shows em Madrid, e a neta do Caymmi, filha da Nana, Estela, ela estava como palestrante, né? E ela que escreveu os livros, são 3 livros que ela escreveu sobre o Caymmi, que faz parte do doutorado dela, como jornalista e tal. E aí a gente foi numa cidade pequenininha, chamada Salamanca, uma cidade bonitinha, meio gótica e tal, e fomos fazer uma apresentação na universidade, e foi uma apresentação um pouco mais assim, um pocket show, né? Não foi um show produzido, para poder ambientar a palestra dela. E chegamos lá e tinha Núcleo de Estudos da Cultura Brasileira, dentro da Universidade de Salamanca. Que legal, né? E a gente se apresentou dentro de uma sala, e aí eu fui conhecer a biblioteca, a discoteca que eles têm, e alguns catálogos de obra de arte, de escultura, de pinturas, de aquarela. Aí eu olhei e falei, cara, que demais, né? Que essa impressão que a gente tem, às vezes, aqui parece que passa batido, porque é nosso dia a dia e tal. Sim. E tem uma coisa interessante que eu acho nessa questão da cultura brasileira, que para a gente tem uma certa dicotomia, que é assim, né? Os instrumentos que a gente toca, ele tem a ver com uma certa bibliografia, uma certa história e uma sequência de coisas que aconteceram para o desenvolvimento do instrumento. Então, eu toco guitarra elétrica.
A guitarra elétrica é um instrumento de origem norte-americana e se desenvolveu muito nos Estados Unidos. Então, lá é a terra da guitarra. E a guitarra também, ela ficou muito associada ao rock, né? Você pensa em rock, você vê um cara cabeludo com uma guitarra na mão. É a primeira imagem que vem, né? E aí, o que acontece? Na nossa fase adolescente, que o rock faz parte de todos nós, né? Porque ele é uma energia, ele não é só um estilo musical, ele é uma rebeldia, ele é uma atitude, né? Ele é presente, tá? Eu sempre gostei de muita coisa, sempre fui muito eclético em termos de gosto musical, mas pelo fato da guitarra ser norte-americana, eu acabei indo por um caminho que eu fui estudar muito a música norte-americana, por causa da linguagem do blues, a linguagem do jazz, um pouco do country e tal. E daí fui estudar guitarra numa escola nos Estados Unidos, que é referência e tal. Isso foi muito importante, por um lado, porque assim, me acrescentou muito em relação à linguagem do instrumento, essa bibliografia do instrumento. Mas as escolhas que a gente faz, do que a gente vai tocar, não tem nada a ver com isso. E esse é um ponto que eu demorei um pouco para entender, porque quase que a gente tinha um compromisso de, pô, se eu estudo o fusion, o jazz, eu tenho que tocar aquilo, como se eu precisasse me enquadrar. E, de repente, o que aconteceu de um tempo para cá? Eu comecei a ver isso como um subterfúgio, como uma ferramenta que vai me servir, não eu servir a ela. Então, todas as informações que eu coletei durante esses anos de estudo e de vivência musical, de fazer um baile num dia, um show de rock no outro, um show de reggae no outro, a gente vai entrando em contato com um monte de gênero, estilo musical, assim, vai pegando um pouco da onda de cada um. Mas isso me trouxe como se fosse assim, um caldeirão de coisas que eu coloquei para dentro. E aí, meu último trabalho chama-se Brasil Elétrico, justamente porque eu quis fazer um link entre toda essa parte da linguagem da guitarra, por causa da tecnologia, por causa dos efeitos, mas no repertório de músicas brasileiras antigas, tradicionais, que são melodias que estão esquecidas, principalmente pelo pessoal que não teve a oportunidade nem de conhecer, né? Porque tem músicas que têm 100 anos, 80 anos. Então, teve gente que viveu essas músicas, aí tocava na vitrola, os filhos ouviram, só que não chega, às vezes, no neto, porque não dá tempo e porque tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que eu pensei, né? Isso que o Fábio fala, da gente meio que ter a música como um propósito e como algo, como uma ferramenta de comunicação, de cultura, de transmissão. Então, uma das coisas que o meu objetivo com esse projeto é chegar, por exemplo, numa rave e ter uma batida, mas com a melodia da música brasileira. Porque aí eu vou estar falando a língua desse pessoal, só que trazendo uma informação que eles não teriam acesso naquele momento. Eu disse a rave, mas pode ser uma balada, pode ser num shopping center, você está andando e você está ouvindo um tico-tico no fubá com uma batida eletrônica. Pois é. Porque a batida eletrônica aproxima. Porque se você mostrar o tico-tico no fubá da Carmen Miranda, todo mundo vai torcer o nariz. É retrô, né? O cara vai falar, nossa, aquelas bananas na cabeça. Virou uma caricatura, né? Sim. E claro que são as fases e o que se tem, o que se acumula de comunicação em cada fase, né? E a necessidade também, porque o comportamento ele vai mudando, então a gente vai tentando as brechas, assim. Então, se eu tocar uma música brasileira com a batida da música brasileira, eu estou mais próximo do tradicional. Mas como é que eu posso desprezar toda essa bagagem? Não precisa, né? Ao contrário. E é interessante porque, desde que eu conheci o Fábio, eu percebi uma coisa nele muito legal, que é um desassossego. Ele é um ser desassossegado, em movimento o tempo todo. Sempre com alguma ideia nova, sempre. E isso é muito legal, porque esse movimento, essa busca, tira a gente dessa zona de conforto, né? Sim. Tipo, bom, tá bom do jeito que tá, vamos manter aqui e tal.
Então, mais ou menos isso daí. Essa foi a intersecção que eu consegui encontrar para eu me sentir confortável com tantos anos de paixão, não só de investimento na guitarra elétrica, mas da paixão pelo que o instrumento me oferece, pelas possibilidades sonoras, né? Então, me permita fazer uma pergunta, né? Na realidade, Claro. eu não sou estudioso desse assunto, mas eu sou baiano, né? E lá na Bahia teve um movimento, né, do trio elétrico, né? Uhum. E o surgimento do pau elétrico na época, e que eles dizem, né, o senhor Osmar Macedo e o seu Dodô Osmar, né, Uhum. Dodô e Osmar, né, que era o trio elétrico, que isso foi copiado deles, assim, é lá, tipo, sabe, Santos Dumont e os Sim, irmãos. sim. É mais ou menos isso. Eles falam assim: a gente fez o pau elétrico, mas a gente não registrou. E aí surgiu a guitarra nos Estados Unidos. Eu, como adoro história, eu acho história um negócio muito interessante, né? E tem muitos historiadores que falam que realmente Santos Dumont foi o primeiro a voar, e não os irmãos Wright, como os americanos tendem a defender, um patriotismo, né, além da necessidade. Né? Eu queria ouvir um pouco de você. Essa lenda do pau elétrico, né, até porque teve um intercâmbio muito forte, né, entre também a Bahia, nesse período dos trios elétricos, né, e Pernambuco. Pernambuco se toca uma guitarra que, meu Deus do céu, que coisa linda que é de ouvir os pernambucanos tocando guitarra. É um negócio assim, uns timbres maravilhosos, umas levadas, né? E Belém também, do Pará, tem uma Pará, vertente né? chamada guitarrada. A guitarrada. A guitarra do Pará, muito interessante. Mas o que eu sinto é que talvez Belém e Maranhão tiveram um pouco a influência da Jamaica, né? Porque tinha uma rádio na Jamaica, né, que tocava muito lá. E o reggae lá é um pouco influência disso aí, né? A importância da rádio, né, amigos? Vocês que estão nos ouvindo, a rádio ela tem a sua penetração, né? Então, o reggae entrou lá no Belém e no Maranhão, segundo dizem, né? Que eu já li sobre, né, historiadores, via as rádios do Caribe, né? Que estavam tocando muito reggae. Mas eu queria voltar nessa polêmica do pau elétrico, porque eu acho que é uma coisa que vai muito disso. Na verdade, o que acontece? A guitarra, a eletrificação dos instrumentos foi uma necessidade natural, porque os eventos foram crescendo, né? E a primeira guitarra elétrica, na verdade, ela é da década de 30. Tinha um guitarrista de jazz chamado Charlie Christian, foi o primeiro cara a usar o captador, né? Era uma guitarra, parecia um violão, cordona, o captador. Esses são os registros, né? Dessa primeira aparição. E como é que é o nome dele? Charlie Christian. E, na verdade, assim, e tinha o Fred Green também, que era o guitarrista da banda do Count Basie, uma big band. Imagina uma big band com 40 negros soprano, a corneta, a guitarra não tinha som. Então, eles precisavam... Então, tiveram essas soluções e eu acho, tá, do que eu já li, conversei, que não teve uma cópia, mas que as coisas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo. E depois, obviamente, todo mundo quer ser o pai da criança, porque a ideia é boa, né? O Kiss copiou os Secos e Molhados ou aquilo aconteceu? A gente não sabe, né? Exatamente. Então, agora, eu acho que onde se tem um mercado maior, as coisas acontecem mais rápido, que é o caso dos Estados Unidos. Eles sempre tiveram um passinho à frente nesse sentido. Pega uma ideia e os caras têm dinheiro para fazer aquilo, industrializar, inclusive, e tal. Então, eu não sei te dizer realmente se o pau elétrico, quem copiou quem, mas eu acho que foi uma necessidade, a mesma necessidade, porque o trio saiu na rua, eles tinham tipo um megafone no começo, em cima do... Exato. Tem uma foto que é um calhambeque. Isso, o calhambeque. Né? É isso mesmo. E aí os caras precisavam eletrificar. Agora, a guitarrinha baiana, sim, essa foi uma invenção feita por o seu Vitório, que construiu para o Armandinho, porque ele queria. O Armandinho tocava bandolim.
Uhum. E o bandolim com o captador dava muita microfonia. Aí ele falou: não, vamos fazer e vamos botar o captador e vamos ligar um pedal e fazer o som pronunciar. Essa foi a ideia. Então a guitarrinha baiana é algo muito original. Talvez seja um dos grandes instrumentos brasileiros. A viola caipira tem uma origem em Portugal. Então fica aquela coisa meio. Agora, o que muda? As afinações, o próprio repertório, fora as histórias de violeiro que são as melhores, né? Então, tudo isso daí. Né? Legal, Até, legal. até o fado, eles falam que o fado não foi inventado em Portugal, que o fado. Tem uma professora da USP, né, que defende isso, que o fado foi em Santos, parece que foi. Porque os caras cantavam da saudade de Portugal. Olha só que Eles não interessante. podiam ter saudade estando no próprio lugar. Sabia, Mas, né? mas pelo menos nas histórias, né, se fala muito do sebastianismo. Né? O que é o sebastianismo? Dom Sebastião era um dos reis de Portugal e que ele foi para uma das cruzadas e nunca voltou. Né? Então tem esse saudosismo no português do sebastianismo, que falam, inclusive, que no interior do Nordeste tem lugar que o nego espera Dom Sebastião até hoje. Que era, no caso, esse rei idealizado, esse deus, né, quase semideus, né, que vem para ajudar e governar melhor, né, a sua vida. Que eu acho que tem muito dessa busca paternalista, e os fascistas adoram se oferecer para esse lugar, né? Impressionante, né? Vídeo que aconteceu na Itália, vídeo que aconteceu na Alemanha, né? O que eu acho, até hoje, assim, é uma curiosidade, né, que estamos falando de história, né? O alemão não gosta do austríaco. É como se fosse uma vida absolutamente indisponível com a outra. E aí vem um austríaco e governa a Alemanha naquela loucura que foi o Reich nazista. Né? Então você vê esses Führers, né, esses caras, eles vêm e eles parece que, como eu diria, hipnotizam a população e as pessoas mais ingênuas e mais frágeis. Mas estamos falando demais hoje. Um amigo do ouvinte deve estar falando: pô, o locutor Sérgio Lima não vai botar eles dois para tocar? Vamos ouvir alguma coisa sua, aqueles do seu. Pode ser. Pode ser. Está chegando bem o som aí? Ótimo. Muito bom. Que guitarra. Que beleza, que coisa bonita. Toquei um trechinho. Essa é
uma das faixas aí. Esse já é o volume 2 do Brasil Elétrico, que eu estou já produzindo, né? Faixa a faixa. E essa é uma versão do Trem das 11 que eu chamei de Eletrotango, que tem um cara tocando um acordeon musete. Que legal. Trem das 11 é um hino, né, paulistano, né, já. É verdade. É uma coisa assim que mostra muito essa grandiosidade dessa cidade, né? São várias cidades dentro da mesma cidade, né? O cara contando lá para a moça que ele tem que voltar para casa porque ele é filho único e tem que cuidar da mulher, da mãe, né? Tem que abandonar a moça, né? É verdade. Pô, e o hino de São Paulo, que é Sampa, foi feito por um baiano, né? Pra você ver. Também mas São Paulo tem vários hinos, né? Tem várias coisas. É uma cidade muito especial mesmo. Eu fico muito feliz de morar nela, de residir nela, trabalhar aqui, ganhar meu pão e dar um emprego para muitas pessoas aqui. Eu sou muito feliz com a São Paulo, né? Como diz o Caetano, né? Que novos baianos, né, possam viver aqui, né? E essa é a perspectiva, né? Acho que o Brasil é um país muito interessante, exatamente por isso, né? Como a gente estava falando antes, né? É muito acolhedor e a cidade de São Paulo é um exemplo disso, né? É a cidade mais japonesa fora do Japão, é a cidade mais cearense fora do Ceará, mais baiana fora da Bahia, mais rio-grandense fora do Rio Grande. Então, é uma cidade de tanto, né? Então, muito legal você mostrar aí. Então, isso já está no seu segundo... Isso eu lancei um single, tá no Spotify, então, quer dizer, todas as plataformas, né? Mas ela tá com um single que é esse Trem das 11 aí, Eletrotango. Legal, joia. Vamos ouvir então um pouquinho o Fábio, que a gente ficou conversando demais e deixou ele para depois também. Maravilha. Bom, então, vou fazer uma desse álbum novo que eu lancei faz um mês atrás, né? Que é um álbum só de percussões e com a percussão como protagonista aí, né? Também as percussões melódicas, né? Tem o handpan, né? Que é um instrumento... Estão ouvindo bem ele? Muito. E daí, aqui não dá para ver, mas tem uma marimba de vidro, né? Que é um xilofone. Então, eu faço as melodias nesses instrumentos junto, né, com os instrumentos étnicos de vários lugares do mundo, né? Então, foi uma mistura interessante aí que eu acabei de lançar, né? Esse álbum ainda tá fresquinho. Hoje mesmo eu lancei uma música nova. Qual é o nome? O álbum chama Sete Portais. O álbum chama Sete Portais. Vou tocar uma, então, que chama-se A Travessia, que tem participação da Lena Barrule, de Moçambique, do João Carlos Schwalbach, que também é de Moçambique, e do Volei, que é um amigo da África do Sul. Então, nesse álbum, eu fiz as bases aqui e mandei para esses amigos, né, de vários lugares do planeta aí, para darem suas contribuições. Então, é uma criação coletiva também, né? Isso que é bonito. Então, vamos lá. A Travessia.
Aê, amigo ouvinte, esse é Fábio Benjamin, falando do seu último lançamento, né, de álbum, é isso, né, Fábio? Esse álbum que eu fiz ao longo do ano passado, né, foi muito bacana, né, de trazer essas percussões todas, né, tipo aqui eu fiz essa mistura, né, da África com o boi do Maranhão, né, então é muito legal, é como a gente dialoga bem, né, Fábio? Quer dizer, E você falou aí, né, dessa relação com outras pessoas, né? Você acha que, de certa forma, foi um lado benéfico da pandemia, essa coisa da gente poder usar desses contatos, né? Ah, com certeza. Para mim foi muito, né? O meu primeiro álbum eu fiz para não enlouquecer, né? Eu tinha acabado de mudar aí para perto da Paulista, né, na Rua Augusta, num apartamentinho. Deu uma semana, começou a pandemia. E a hora que eu me vi ali preso naquele apartamento, falei, nossa, eu vou enlouquecer. Então, o que eu fiz? Né, como a música serve para, né, transmutar as nossas angústias, como Vygotsky, né? Eu usei mesmo essa ferramenta bem conscientemente. Eu comecei a compor e a gravar em casa e a mandar para os amigos, né? Então foi muito legal o primeiro álbum, que é o Nandri, aquele Estocolmo. Caramba, saiu o seu som aqui, cara. Não estou conseguindo ouvir você. Acho que deu algum problema aí. Agora voltou, acho. Agora voltou, né? Voltou? Tá. Tá. Então, aí eu convidei os professores que deram aula comigo lá na Índia. O som tá bom? Tá rolando? Tá. Agora tá ótimo. Tá bom. E foi uma experiência incrível, né? Porque tem todo um estudo da música indiana, né? Das ragas, que são as escalas, e do que eles chamam de konakol, que é o ritmo, né? Então, eu mandava as sílabas do konakol, né? Takete, takete, takatá. E o professor lá indiano arrebentava, né? Em cima das sílabas. Então, foi uma contribuição muito bacana, né? Então, esse primeiro álbum tem essa mistura, né? De Brasil e Índia. E legal. Esse segundo álbum já tem mais outras misturas, né? Com África, com a coisa do sound healing também, né? Que eu venho praticando aí, que é essa parte mais terapêutica da música, né? Dos instrumentos. Então, eu tenho um pouquinho também nesse álbum, né? Tem as vozes daquele... Um amigo meu que é monge, né? O Ronaldo Pozzuto, eu falei dele hoje. Ele faz aquelas vozes, né? Polifônicas, né? Essa música que eu lancei hoje tem a participação dele. Que legal, bacana. Então, amigo ouvinte, você que só está ouvindo, né, o Fábio Benjamin, você ouviu, né, o som bacana, eu sugiro que você depois dê uma olhadinha no YouTube, né, porque ele fez um cenário aqui muito bonito, todo combinando a camisa dele com a almofada no fundo, os instrumentos. Tá um cenário maravilhoso aqui. Sentindo aqui, eu estou só com essa parede branca aqui no fundo, me sentindo devendo, né, o amigo ouvinte. Mas ele não, ele acho que é sua casa, né? É isso aí? É minha casa, isso. Então, muito bem. Minha casa nova. Acabei de mudar para cá, em Barão Geraldo, em Campinas, né? Eu vou ficar meio aqui, meio em São Paulo, né? Que eu vou fazer o doutorado justamente sobre isso, né? Dessas sílabas, como que elas acontecem no Brasil, né? Nos ritmos brasileiros, tipo, como que o cara da escola de samba aprende a tocar percussão, né? Usando essas, né, os sons, né? É o mesmo princípio, só que aqui, então, eu vou pesquisar isso na cultura brasileira. Acho que vai ser bacana. Legal demais. Sabe que isso me lembrou uma coisa que quando teve um momento que a polca estava muito em alta nos bailes, isso em 1880, 90, mais ou menos, né? E aí, a polca, ela veio, ao mesmo tempo que ela foi para os Estados Unidos, ela veio para o Brasil,
Rio de Janeiro. E a polca tem um negócio que ela tem uma marcação muito forte, né? Esse tum, 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 pum, 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 pum. E a dança, tinha a dança da polca, tal, uma coisa bem europeia. E como a polca bateu nos Estados Unidos, e o que aconteceu com ela e como bateu no Brasil. Nos Estados Unidos, ela deu origem ao ragtime. Porque o parabadaba, parapá, pum, pum, parabadaba, parapá, pim, pum, 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 pum. No Brasil, por causa do machixe, a mesma polca, a mesma marcação. Só que com a levada do machixe, o mesmo elemento, vamos dizer assim, ele se fundiu com coisas diferentes exatamente no mesmo ano, né? Não estamos falando de datas diferentes. E como interessante, né? E no Rio de Janeiro tem uma história que as mulheres da alta sociedade que iam para a Europa, elas voltavam vestidas à polca e elas andavam à polca, que tinha um jeito de dar um pulinho com aquele vestido armado, e tinha um pulinho que era da polca. Isso eu li na biografia do Antônio Assis Calado, que foi namorado da Chiquinha Gonzaga e tudo mais, né? E tem Antônio Calado, flautista, compositor, e interessante isso. E eles falavam dos bailinhos que tinham no Rio, que é onde começou a rolar essa coisa do machixe, com a polca, a Chiquinha Gonzaga chamou de tango brasileiro, e aí vem o termo furdunço. O furdunço era justamente essa baguncinha aí, né? Então, você vai lá no furdunço e o pessoal da alta sociedade falava, tipo, o furdunço, né? Lá não sei o quê. Então é muito legal, porque é interessante isso que você falou do impacto da sílaba, né? Porque na Índia ela tem um lugar que sempre foi é uma linguagem deles, né? Uma relação que eles têm. Sim. E aqui não, né? E vários músicos que estudaram música indiana, né, tem alguns bateristas de jazz, né, que estudaram. O Elvin Jones foi um deles, o Jacques DeJohnette também, né? Uhum. E outros, o John McLaughlin, vários músicos que se envolveram com essa coisa. Tem um lance diferente, né, Fábio, na rítmica, no conceito mesmo de pensar o ritmo, né? Com certeza. Mas isso que é bonito, né? Que na Índia isso é muito estruturado, né? Mas isso acontece em muitas outras culturas, né? Inclusive na África, né? Eles fazem essas sílabas onomatopaides na cultura árabe, né? Você aprende percussão falando sílabas. E eu quero estudar isso, né? Como que acontece no Brasil. E é muito legal isso que você está falando, né? Como que cada mistura, né? Cada país, cada cultura, como a música é reflexo mesmo, né? Do que somos e do sotaque, do jeito de ser, né? A música é puro espelho do ser humano, né? Em cada tempo e cada espaço, né? Isso que é bonito, né? É demais, né, cara? E isso que aconteceu também com essa coisa dos africanos, né? Que você falou agora assim, eu acompanhei, né? Seu primeiro álbum, que foi um álbum de uma instrumentação mais complexa, que tem o trombone, tem piano, tem o baixo, tem várias vozes acontecendo. E aí você volta para uma coisa que é mais raiz, só que é o princípio de tudo, que é explorar, é uma coisa mais minimalista, mas ela é minimalista em termos de instrumentação, mas os elementos que você traz são complexos, porque eles vão se fundindo, se misturando, né? Como volta isso, né? E tem uma história legal que quando os católicos nos Estados Unidos foram tentar catequizar os escravos, na música europeia, o sistema tonal que a gente fala, tem o maior e o menor, né? Que é o... Deixa eu tocar aqui, mais fácil de entender. O maior seria... que é antigo, e o menor. E aí diz que eles chegaram nos caras lá, nos africanos, e o cara foi passar uma melodia assim, ó. Deus é Senhor, nada me faltará. Que é em cima da escala maior, né? Deus é Senhor.
Aí rolou. Agora vocês, os caras. Esse era o som que eles tinham na cabeça. Eles não conseguiam fazer. Era... E aí parece que isso, de certa forma, incentivou a criação da igreja protestante, porque os caras queriam louvar também, mas de um outro jeito. E até hoje, né? Você vai num Harlem, você vai num lugar desse, é um veneno que tem todas essas que a gente chama de Blue Note, né? Essas Blue Notes que estão permeando essa coisa da música, a pentatônica, que é um tipo de escala também que é típica africana. E falam que só tem 2 ritmos no mundo, né, Fábio? O 2 e o 3, e que tudo veio da África. Então, assim, você vê como a evolução foi maravilhosa, todas as, né? O quanto que também o povo norte-americano, essa coisa do blues que aconteceu lá, tem uma importância melódica na história da música popular norte-americana. Porque a música popular norte-americana, do branco, é a música do caipira, que é o folk e o country. O folk é até mais politizado, mas tem uma outra importância. Mas o country, essa coisa mais derby, mais quadradinha, né? Agora, o blues não, cara. E o blues influenciou várias gerações. Ele acompanha, ele está permeando o tempo todo. A história do jazz, ela se divide mais ou menos em décadas, né? Os movimentos ragtime, aí New Orleans, depois teve Dixieland, né? New Orleans, Chicago, aí depois a década de 30, swing, depois o bebop, cool jazz, electric jazz, fusion, e a coisa foi caminhando. E o blues o tempo todo, porque a estrutura melódica, né? Eles falam o seguinte, né? Pode existir um blues sem jazz, mas não existe jazz sem blues. O Charlie Parker, que é um dos ícones, né, do jazz, um dos criadores das linguagens de improvisação, ele era um bluesman de primeira. Tudo que ele podia emblusear, ele embluseava, né? As finalizações de frase e tal. Então é muito legal, assim, né? E isso, só fazendo pegando um gancho, isso bate com tudo que eu falei no começo, que é uma coisa que a guitarra no blues ela é muito expressiva. E é um instrumento importante. Então, essa carrega muito isso, né? Dentro do instrumento, essa coisa do... Esse é um negócio que está incrustado, assim. Isso é pré-rock and roll, é pré-música pop, né? E para a gente aqui, quando teve o bebop nos Estados Unidos, que foi um movimento na década de 40, que os músicos foram, assim, as últimas consequências técnicas, melódicas, aquelas melodias todas encrencadas. Quem fazia isso no Brasil era o Pixinguinha. O choro tem uma estrutura muito parecida, melódica, com o bebop. As curvas melódicas e tal. Então, aconteceu. E aí cai no que a gente falou lá na frente. Alguém copiou alguém? Ou será que no momento a necessidade foi a mesma? Se repete, em 1700, na música clássica existiam as sinfonias, existiam as peças, mas nenhum instrumentista tinha destaque. Aí começaram os concertos. Concerto para violino e orquestra. Concerto para piano e orquestra. E aí surgiram os virtuosos. Antes disso não tinha Paganini, não tinha Rachmaninoff, não tinha ninguém que fazia, porque os caras tocavam uma outra função. Então o músico buscou uma valorização através de uma alta performance. Na década de 40 aconteceu a mesma coisa. 200 e tantos anos depois, né? E é interessante, né? Porque assim, é uma necessidade, né? De alguma forma, em diferentes lugares do planeta, né? Em diferentes culturas, né? É isso aí, amigo ouvinte, você está tendo uma aula de história, né, do professor Aquiles Faneco, aqui contando para a gente um pouquinho da história da música, né? Veja só, Sarau Brasil Atual não é qualquer coisa, não, é sempre uma surpresa, uma coisa. Graças a Deus temos aí convidados que só enaltecem o nosso programa. Eu já vou aqui agradecendo, né, a presença do Fábio Bergamini e do Aquiles Faneco, porque já está chegando no nosso finalzinho. E eu ia sugerir, né, como a gente falou mais que cantou, dar uma opção assim de você, Aquiles,
tocar alguma coisinha meio curtinha, para o Fábio também tocar mais uma coisinha curtinha e a gente encerrar o nosso programa, que temos aí apenas 6 minutos, né? De programa ainda. Então, mas dá para dividir aí e apresentar esses trabalhos de vocês. Claro. Bom, pode começar, Fábio. Vai lá. Bom, então vou tocar um trechinho de uma música do Heriberto Gismonti, chamada Kalimba, que eu adaptei aqui para o handpan, né? E eu toco nos meus shows aí, esses shows que eu fiz de lançamento, eu fiz várias coisas, né? Inclusive Dorival Caymmi, João Bosco, né? Estou tentando, né, adaptar todas as coisas aqui para esse instrumento. Então, Kalimba, do Heriberto Gismonti. Esse foi Fábio Bergamini mostrando uma peça do Heriberto Gismonti, que quem não ouviu ainda o trabalho do Heriberto, eu sugiro que dê um tempinho, procure lá no seu streaming e ouça um pouco do Heriberto Gismonti, que é um dos maiores virtuosos da nossa música. Além de um grande instrumentista, é um grande compositor. Né? Esse foi um trechinho de uma das músicas dele, né? O Kalimba, né? Você falou? Isso aí. Agradecendo aí, Fábio, obrigado por enaltecer nosso programa. Passar aqui para o Aquiles Faneco para a gente ouvir mais uma nessa guitarra maravilhosa de timbres tão bonita que ele mostrou. Bom, eu vou fechar com uma música que eu acho uma das melodias mais bonitas feitas no Brasil, né? Tem muitas, difícil dizer quais são, mas essa eu acho que é uma das mais, né? Deixa eu só ver se está aqui o volume. Boa.
Isso aí, Aquiles Faneco. Esse também está no seu. Esse tá, o álbum chama-se Brasil Elétrico. Esse é o Carinhoso, que é uma das faixas do Brasil Elétrico. Carinhoso, você estava falando do Pixinguinha com Braguinha, né? Essa dupla maravilhosa, né, de compositores. A gente sempre aqui gosta muito de falar sempre do compositor também, né? Porque é um indivíduo importantíssimo, né, para a nossa história da nossa música, né? Sim, essa foi Pixinguinha com a letra de João de Barro, que é o Carinhoso. Pixinguinha escondeu essa música mais de 20 anos. Não é ela o só Braguinha? tinha. Não, é o João de Barro. Puxa, eu estava aqui checando a fonte. Eu acho que precisa Entendi. corrigir. Mas é isso. Ficamos por aqui hoje. Muito, muito grato pela presença do Fábio Benjamin, do Aquiles Faneco. Esse programa tem a produção da Denise Souza, a edição musical do Fábio Balbini, esse locutor que vos fala, Sérgio Lima. A gente agradece muito a sua audiência e, se puder, tira a gente do infinitinho da internet aí, né? Manda para os seus amigos, pega o link lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, manda para os seus amigos, ajudando a divulgar. Vocês viram aqui hoje dois grandes musicistas, né? Dois grandes cérebros pensantes, né? Porque a gente conversou mais que a gente cantou, né? Mas muito obrigado pela presença de vocês. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual. Quer se despedir, Aquiles e Fábio? Ainda dá um tempinho. Bom, vamos lá. Bom, queria agradecer o convite, a indicação do Fábio. Isso aqui foi uma miniatura que se sentaram ele para conversar. Vão muitas horas, né? O Fábio é uma pessoa que eu tenho um maior carinho, respeito, aprendi muito com ele. Uma pessoa que me apresentou muita gente. E além dele ser um grande músico, ele é um cara que ele é um RH maravilhoso, é um relations, e ele sabe fazer isso acontecer. Isso é uma característica maravilhosa, porque isso tem a ver com inclusão, tem a ver com amor. Então, eu sou eternamente grato, adoro o Fábio e torço muito pelo sucesso e pelo trabalho dele. Super abraço. Valeu, Sérgio. Prazer te conhecer. Você é um cara sensacional também, viu? Eu adorei também te conhecer. E dá um tchau aí, Fábio, para o nosso amigo. Agradeço, né? Encontrar aqui esse irmão de alma, né? A gente está sempre juntos aí, buscando os caminhos dentro da música, né? Tanto como artista, como educador. Então, é muito bom sempre esses encontros, né? Que a gente tem, esses irmãos de alma, né? Que não nos tiram a esperança de continuar aí na luta, né? Então, Aquiles também uma inspiração, né? Para mim, a gente agora voltou a tocar juntos, então... muito bom. E agradecer você, Sérgio, aí pela oportunidade, né? Deixa lá, quem quiser ouvir o álbum novo, tem no YouTube, tem em todas as plataformas, os 7 portais, o álbum, e o Instagram é Fábio Bergamini Music, e agora eu estou lançando também um curso de percussões do mundo, quem quiser estudar percussão, vai ser todo o Brasil aí online, então aproveitar para dar a notícia aqui para vocês. Sérgio, muito obrigado, então, boa noite. Eu que agradeço, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Sarau Brasil Atual.